Hoje, eu não sei se a internet foi restabelecida, foi, Gabriel? Nós não estamos com internet hoje, nossa internet é via rádio. Daqui a pouco vai ser fibra ótica, diga amém. Amém. Isso, aí nós vamos ter transmissão ao vivo do culto também. Mas hoje nós vamos gravar o culto e depois ele será postado no YouTube e, se o tamanho for compatível, no Facebook também. Amém? Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ler a sua palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Não, vou fazer de novo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ler a sua palavra. Aleluia. Sabe por que a gente celebra a leitura da palavra do Senhor? Porque há muito pouco tempo, quem abria a Bíblia em público era preso. Muito pouco tempo atrás, quem abria a Bíblia, quem se reunia para falar das coisas de Deus, era preso. E não é por causa de regime militar, não. Eu não estou falando de regime militar. Eu estou falando do comunismo. Eu estou falando daquela época triste, sanguinária que nós vivemos. Então nós temos o privilégio de ler a palavra de Deus em público. Nós temos o privilégio de carregar uma Bíblia nas mãos. Nós temos o privilégio de ter 1, 2, 3, 4 Bíblias em casa, quantas nós quisermos. Porque Deus nos libertou dessa maldição. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia do Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Respeitando o distanciamento e o embaçamento do meu óculos, eu vou abaixar a Bíblia, tá bom? Aqui, abaixar a máscara, né? A Bíblia está aqui. Amém, queridos? Amém. Lucas, capítulo 10, no versículo 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola do bom samaritano. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Contudo, a interpretas? Como tu a interpretas, perdão. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistia em justificar-se. Questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando a viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu a reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. Não feche a tua Bíblia, mantenha ela aí, porque hoje nós vamos passear pela palavra para que possa provar aquilo que eu vou lhe dizer
e para que possa ser contextualizado com a vontade de Deus. Amém? Amém. Cristão acompanha a palavra de Deus. Mesmo assim, mesmo você estando com a sua Bíblia aberta, nós vamos jogar aqui no telão para que você possa acompanhar se não estiver com a sua Bíblia. Amém? Amém. Quem é o meu próximo? O bom samaritano. Perguntou a Jesus certo doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, quem melhor que o Senhor para responder essa pergunta? Ele respondeu-lhe com parábola, mostrando que o nosso próximo é o necessitado que temos que socorrer, sem questionarmos qual a sua origem, raça ou credo. A realidade nós somos muito questionados pelo que fazemos aqui enquanto igreja metodista. A igreja metodista, esse sermão que eu vou passar para vocês, ele foi extraído de uma das cartas de John Wesley à igreja na Inglaterra. Esse sermão que eu vou fazer para vocês é extraído dos 6 primeiros parágrafos da carta de John Wesley, explicando aos moravianos por que ele pregava desta forma. John Wesley foi repreendido pela igreja anglicana, ele foi repreendido pelo seu ministério de consagração, ele foi consagrado pastor na igreja anglicana. E foi proibido de pregar na igreja anglicana, porque ele pregava aos doentes, ele pregava aos mendigos, ele pregava nos hospitais, ele pregava nos presídios, ele pregava para os carentes e necessitados, o que a igreja não estava acostumada a ver naquela época. Então John Wesley, por sua pregação sobre o arrependimento, sobre a graça, sobre o pecado, em muitas igrejas ele foi proibido de entrar, ele foi proibido de estar ali naquela igreja, e teve que pregar então nas praças, teve que pregar no lombo do burro que ele usava, no lombo da montaria que ele usava, ele pregava o amor, pregava o cuidado, e em cima da passagem do bom samaritano, ele realizou muitas coisas a respeito do metodismo no mundo. E a igreja metodista é reconhecida uma obra social no mundo todo por causa da visão que Deus colocou no coração daquele que idealizou essa obra. E nós fazemos tudo o que fazemos aqui em ação social, porque nós queremos ser os bons samaritanos do mundo. Nós queremos ser aqueles que se compadecem dos carentes, se compadecem dos órfãos, das viúvas, se compadecem daqueles cativos e dos oprimidos. Amém, igreja? Amém. Então, por que nós trabalhamos com obra social? Porque a igreja tem que ser relevante, porque a igreja tem que fazer diferença na vida das pessoas, a igreja tem que cuidar dos carentes e necessitados. E essa parábola que Jesus deu ali, aquele mestre da lei, aquele homem que interpretava a lei, agora Jesus estava explicando para um mestre da mesma maneira que ele explicava para aqueles que eram mais limitados no seu conhecimento. Então eu quero dizer para a igreja hoje, que nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer a respeito da nossa função no mundo que estamos vivendo. Amém? Nós estamos vivendo aqui no mundo, mas aqui não é o nosso lugar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cópias de Jesus. Amém. Amém. Continua. Nós estamos vivendo aqui no mundo, mas nós não somos daqui, porque nós somos cópias de Jesus. Amém. Amém. Agora você viu? Depois a gente edita a fita e tira aquela parte da orientação, tá? Aí faz de conta que vocês falaram na primeira vez. Amém? Amém. Porque é assim que o nosso coração tem que ser. O nosso coração não se importa se nós temos ou não problemas com as pessoas. Nós vamos fazer o bem e vamos ajudar as pessoas. É notório, eu vou falar isso mais para frente do sermão, que os judeus e os samaritanos não se suportavam. Os judeus e samaritanos não ficavam no mesmo lugar, eles tinham problemas entre eles lá. E num próximo sermão a gente pode falar sobre o que separava o samaritano dos judeus. Mas esse aqui está dando um exemplo para a gente. E eu tenho uma tríplice tragédia para falar para vocês na vida desse homem. Então a primeira coisa caiu na mão dos
salteadores. Se você olhar aí no versículo 30, você vai olhar e vai perceber que ele estava descendo de uma cidade para outra. No meio do caminho ele foi acometido de um assalto, e esses assaltantes foram cruéis com ele. Esses assaltantes bateram nele, levaram tudo que ele tinha, levaram até as roupas dele embora, e deixaram ele caído ali, e a palavra diz que ele estava quase morto. Assim hoje nós podemos relacionar essa atitude com o pecado. O pecado fez isso com o homem, o pecado faz isso com o homem. Hoje, se você parar para prestar atenção, os pecadores estão sujeitos a muitas coisas no mundo. O pecado tira de nós o direito de prosperar. O pecado tira de nós o direito de nos vestirmos com a armadura santa, com as vestes celestiais. O pecado nos mata. E se não mata a gente fisicamente, mata a gente espiritualmente, que é a pior morte que nós podemos ter. Então hoje no versículo 30, Jesus queria mostrar para aquele homem que estando eu no mundo, estando eu fazendo as coisas que o mundo diz que é certa, estando eu fazendo as coisas no caminho do mundo, eu vou sofrer as consequências disso. E o pecado vai destruir a nossa vida. Jesus nessa palavra queria explicar isso claramente para aquele mestre da lei que se achava, né? Então, indo de Jerusalém a Jericó, certo homem foi assaltado e os malfeitores roubaram até as roupas dele. O pecado também tira de nós todo o direito das vestimentas espirituais que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. A principal roupa que nós podemos ter é a veste espiritual. E o pecado rouba e mata você. Seja qual for o pecado, pecadinho ou pecadão, se é que se pode dimensionar pecados. Pecado é pecado, pronto e acabou. E ele mata do mesmo jeito. Amém, querido? Amém. A segunda coisa que aconteceu na vida daquele homem, ainda está no versículo 30, viu? É assim, ó, é o espancaram, né? Não pôde se defender, ficou muito ferido. O pecado causa profundas feridas na nossa alma. Todos os esforços dos homens são inúteis se ele não entender que ele precisa da ajuda de Jesus para se libertar desse malfeitor que é o pecado na nossa vida. Então eu quero convidar você a ler comigo agora Lucas, ainda no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos lá. Aconteceu, vou acompanhar aqui no meu, aqui, ó, na minha aqui, vamos lá. Aqui. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com eles. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheios de júbilo, e ruma para a sua casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos envolvidos pelo pecado, quando nós estamos envolvidos pelas coisas do mundo, quando estamos sem visão de direção, quando nós não conseguimos encontrar mais a direção do Santo dos Santos, a direção do lugar de santidade, o Senhor nos apresenta a Tua Palavra, o Senhor nosso Deus nos apresenta Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmão? Amém. E Ele vai até nós e nos mostra um verdadeiro caminho. O caminho é sempre mostrado, mas quem escolhe ir por esse caminho somos nós. Então eu posso sim escolher Jesus, porque Ele vai me mostrar um caminho são, um caminho abençoado. E se você, querido, decidir
que não quer mais andar pelos caminhos do pecado, não quer mais andar pelos caminhos tortos, o Senhor nosso Deus vai fazer uma festa, Ele vai chamar a toda a congregação presente para celebrar o dia que você disse assim: eu abandono o pecado e agora vou com Jesus para um lugar de segurança, para um lugar de bênção. É o que o Senhor Jesus quer você do lado dele, e não adianta você tentar fazer isso sozinho, você precisa da ajuda de Jesus, e é através do arrependimento, é através do reconhecimento de sermos pecadores. Quando nós dizemos assim: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, é que nós vamos alcançar a libertação de toda morte, de todo sofrimento, de todo saqueamento que o inimigo pode fazer na nossa vida. Amém, querido? Hoje pela manhã, ontem eu passei um dia muito difícil. Eu estava aqui com os irmãos, procurando sorrir, procurando mostrar alegria, mas eu estava com a pressão sanguínea nas alturas, com uma enxaqueca terrível, e não aguentava nem ficar com o olho aberto. Mas... Oi? Ainda molharam, pastor? Não entendi. Deram banho no pastor? Ainda deram banho do pastor ainda, né? Aí a gente estava aqui, mas tinha um propósito para estar aqui. E quando eu cheguei em casa, aí a coisa acalmou, né? Aí eu já não tinha mais que esconder a minha enfermidade de ninguém, para não desanimar ninguém. E lá em casa, a coitada da Rose é que ficou cuidando de mim, pelo menos até umas 3 horas da madrugada. E foi assim, um dia muito difícil, uma enxaqueca muito forte, a pressão sanguínea lá em cima, foi muito duro. E eu, hoje de manhã, a pressão tinha baixado, mas a enxaqueca ainda continuava. E quando eu abri meus olhos pela manhãzinha, eu falei assim: este é o dia do Senhor, este não é o meu dia. Eu não tenho que estar preocupado com o que está me acontecendo, mas eu tenho que celebrar o dia do Senhor. E tomei uma decisão ali de celebrar o nome do Senhor Jesus. E acordei a Rose e falei: vamos orar, amor? Já é hora de levantar, vamos orar. Aí oramos. Aí eu fui, tomei um banho, tomei um remédio, voltei ali para ficar um pouquinho mais com ela ali na cama assistindo o culto. E ali naquele momento estava um pastor amigo, um pastor muito querido, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que você assiste na televisão em relação à igreja. Sim, o que é isso? Que nem toda igreja ministra a palavra de Deus. Algumas igrejas ministram doutrina, algumas igrejas ministram costumes, algumas igrejas não ministram a vontade do Senhor. E eu sou muito seletivo quanto a quem eu ouço, quanto a quem eu estou permitindo que ministre sobre o meu coração. E para a honra e glória do Senhor, hoje pela manhã, quem estava ministrando na Igreja Batista da Lagoinha era o pastor Luciano Subirá, que é um grande amigo. Nós nos conhecemos do grupo de discipulado, nós somos discipulados pelos mesmos pastores. Então, quando nos encontramos, é uma alegria, porque a gente está no meio de homens de Deus que falam a mesma língua. E hoje o Luciano ministrou no meu coração, o pastor Luciano ministrou a respeito de maturidade. E ele estava dando um testemunho a respeito do filho dele. O filho dele completou 18 anos, chegou para ele e falou assim: pai, eu quero casar, eu vou me casar. E ele falou: filho, mas você, tudo bem, nós gostamos dessa menina. A menina era filha do pastor Luciano. E ali ele chegou e falou: você ainda não está pronto para o casamento, você ainda não tem maturidade para o casamento, você ainda tem muito para conquistar, você ainda tem muito para realizar. E no mesmo tempo, aquele menino ganhou uma bolsa nos Estados Unidos para estudar. E o pastor Luciano falou para ele: filho, olha, você quer ir para lá, tudo bem, você não vai pagar para estudar porque você ganhou uma bolsa, mas você vai ter que morar, você vai ter que comer, você vai ter que viver. E isso não é barato. Aí o menino falou: não, papai, mas o meu trabalho é online. Ele trabalha para uma grande empresa online. Ele falou: mesmo assim, filho, o seu salário convertido à razão do dólar não dá para você viver lá nos Estados Unidos. Não, mas tem um irmãozinho, 2 irmãozinhos, 3 irmãozinhos que dizem que vão me ajudar. Ele estava indo fazer um curso de teologia, viu, irmãos? Tem 2, 3, 4 irmãozinhos que vão me ajudar e vão ministrar uma oferta na minha vida. Tudo bem, filho, mas essa oferta convertida à moeda do dólar ainda não é o suficiente para você viver. Então, papai, somando o meu salário, somando a oferta dos irmãos, e somando ali, vai faltar um tanto assim para eu viver. O senhor não me abençoaria com esse tanto? Aí o pastor Luciano falou:
eu vou te ministrar esse tanto, mas tão somente esse tanto que está faltando, e você vai ter que aprender a administrar esse dinheiro, porque eu só vou mandar esse dinheiro para você. O filho aceitou a ideia, e o Luciano falou para ele, falou, olha, você tem que aprender a administrar o seu dinheiro para você saber administrar uma casa, porque você quer se casar. Como é que você quer se casar se você não sabe administrar o seu dinheiro? Se você ainda está aí nessa história. E passou um tempo, aquele menino foi lá para os Estados Unidos, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, tudo bem, tudo ótimo, passou o terceiro mês, no quarto mês, o menino ligou para o pastor Luciano e disse para ele, pastor, papai, então, olha só, falta só 3 dias, né, para vencer o mês e o senhor depositar o dinheiro para mim. Ele falou, então, aí ele disse que, quando o filho fala então, ele disse que já está, acende a luzinha vermelha, né, então ele falou, então, eu queria falar com o senhor. Aí ele disse que a luzinha vermelha do pastor Luciano acendeu, e ele pegou e falou assim, então o que, filho, explica. Então, pai, não dá para o senhor me adiantar, faltam só 3 dias. Aí ele falou, não, filho, faltam só 3 dias. Aí ele pegou e falou assim, mas como é que, papai, deixa eu explicar. Então explica, filho, eu preciso disso aí porque o meu dinheiro acabou. Ele falou, então, filho, seu último dia de aula é hoje, você já teve aula hoje de manhã, agora você vai para casa, você não vai ter mais gastos. Ele falou, não, papai, deixa eu explicar. Ele falou, explica, filho. Eu não tenho o que comer, eu não tomei café da manhã hoje, eu fui com fome para a escola, e eu estou sem dinheiro para comer. Aí diz que o pastor Luciano sentiu aquele aperto no coração, mas ele se lembrou de uma questão sobre maturidade. A pessoa madura sabe administrar as suas decisões, sabe administrar a sua visão, e você vai entender por que eu estou falando isso, porque faz parte do próximo tópico do nosso sermão, mas eu precisava ilustrar. A gente está falando aqui sobre alguém que não soube administrar o recurso que Deus colocou na mão, e faltando 3 dias para acabar o mês, ele já não tinha nem para comer. Será que isso acontece só com o filho do pastor Luciano? Aí o pastor Luciano chegou e falou assim, filho, só faltam 3 dias. Aí ele falou, então papai, só falta 3 dias. Ele falou assim, olha, você quando estava aqui no Brasil, você se mostrava um menino de Deus, você já jejuou por mais de 4 dias, então já que você já jejuou e faz tempo que você não faz mais, eu sugiro que nesses 3 dias que faltam, você jejue. E na sua oração você peça a Deus que Ele te ajude a ter sabedoria para administrar os recursos que Ele está permitindo que você tenha nas suas mãos. Vá lá para a faculdade, volte até a faculdade. Papai, mas não tenho dinheiro nem para o ônibus. Ele falou, vá caminhando e refletindo sobre a sua falta de maturidade em administrar o seu dinheiro. E quando você chegar lá, se você estiver se sentindo fraco por estar jejuando, se deite, clame ao Senhor deitado para não gastar energia, mas busque no Senhor orientação. Tá bom, papai. Diz que o menino obedeceu. Pegou as coisinhas dele, saiu, voltou para a faculdade, entrou na sala de jejum da faculdade, e ali ele ficou uns 3 dias em jejum e oração. Claro que ele não comentou isso com a mãe dele, né? Não comentou, ele falou, ó, e não fale isso com a sua mãe, isso fica entre eu, você e Deus. Aí, passados o 3º dia, o Luciano chegou para a esposa dele, uma mulher de oração muito viva, muito forte, igual a pastora de vocês. Ele chegou e falou para ela assim, você viu o nosso filho? Está em jejum já faz 3 dias. Aí diz que a mãe virou, aleluia, nós orientamos bem o nosso filho. Aí diz que o coração dele ficou apertado. Ele falou, mãe, não é bem assim, foi eu que pedi para ele fazer o jejum. Aí ela falou, mas quando Deus te orienta, é porque Ele quer realmente que a coisa aconteça. Ele falou, mas peraí, deixa eu falar para você. Não foi Deus que orientou, não, foi eu mesmo que mandei, foi eu mesmo que falei para ele jejuar. Aí ela falou, mas eu sei que você tomou essa decisão. Não, eu tomei essa decisão mesmo para ele aprender, ele tem que aprender a administrar o dinheiro dele. Aí diz que a mãe já deu um passo para trás. Como assim? Aí ele falou, e antes que você me repreenda na autoridade que eu tenho como pai dele, eu quero que você entenda que se nós abrirmos mão de orientar o nosso filho corretamente agora, o mês que vem, ele vai deixar de ter o dinheiro dele, faltando 5 dias, depois vão ser 10 dias, depois vão ser 15 dias. Então ele precisa aprender, e você não se atreva como mulher
me exortar por estar ensinando meu filho a ter responsabilidade. E ela entendeu a visão de Deus ali, e ela falou: e agora? Agora já acabou o terceiro dia, eu já depositei o dinheiro dele hoje de manhã. Então ele já está com dinheiro, agora ele pode fazer a festa lá. Mas se ele exagerar na festa, ele vai ter que jejuar por mais tempo no final do mês. Então a realidade é a escolha. Aquele menino escolheu não administrar corretamente aquilo que Deus estava colocando na vida dele. Daqui a pouquinho você vai entender por que a gente está falando sobre isso. Deixando-o quase morto. Ainda no versículo 30 nós estamos falando, tá? O pecado vai mais longe. Ele mata as suas vítimas. Abra no livro de Romanos, no capítulo 6, e vamos ver aqui o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele homem, ele estava ali, e não tinha mais o que fazer na vida dele. Ele só tinha que pedir. Ele estava morrendo, ele estava machucado, ele estava entristecido, ele estava sem recurso nenhum, ele não tinha o que fazer, ele só tinha que pedir: Deus, cuida de mim, na sombra das tuas asas, cuida de mim. Deus, cuida de mim. E foi o que Deus fez com aquele homem, colocando na vida dele um bom samaritano. Mas ele escolheu, na hora do seu sofrimento, em vez de murmurar, em vez de ficar reclamando, ele escolheu clamar o nome de Jeová. E porque ele clamou, Deus moveu céus e terra e colocou sobre ele um bom samaritano. Como Deus quer colocar você na vida de alguém, Deus quer colocar alguém na sua vida na hora do seu clamor, Deus vai fazer a coisa certa, porque Ele é Deus e pronto. Você crê nessa bênção? Amém. Então, para quem nós temos que buscar? Em quem nós temos que buscar? O que essa parábola quer nos ensinar? Quer nos ensinar que nós estamos buscando ajuda nos lugares errados, que nós estamos buscando ajuda. Não adianta você ler 1000 livros de autoajuda, não adianta você fazer curso de coach, master coach, power coach, não adianta você fazer isso se você não compreender que a solução da sua vida e a libertação e o cuidado está em Jesus Cristo. Amém. É só Ele que vai curar as nossas feridas, que vai abençoar a nossa casa, que vai restaurar o nosso casamento, que vai restaurar a vida dos nossos filhos, que vai restaurar a nossa vida. É em Jesus. Assim como aquele homem que estava ali na estrada entre Jerusalém e Jericó clamou a ajuda de Deus no seu sofrimento, nós precisamos aprender a clamar o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E é dessa forma que nós nos entregamos, então, sabendo que o Senhor está agindo sobre nós. Abra no Salmo 121, Salmo 121, versículo 1 e 2. Eu quero contextualizar e provar para você que a Bíblia está nessa palavra, que a palavra do Senhor está nesse sermão. Levantando meus olhos aos montes, levantando meus olhos para os montes, e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Você crê nisso? Esse é um cântico, é uma poesia que o salmista recebeu de Deus no coração dele. Elevo meus olhos ao monte, de onde me vem o socorro. Então, naquele momento de luta, que ele estava quase morto, sem nada nas mãos, ele clamou ao Senhor. O pastor Luciano Subirá ensinou o filho dele ali. O filho dele não tinha um centavo. O filho dele não tinha dinheiro para tomar um café. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus do apartamento dele até o cenáculo, até o lugar de oração da faculdade, para fazer o jejum lá. Mas ele foi ali jejuar. Ele foi obediente, porque obediência gera bênção. E aqueles 3 dias passou assim. Não passou no coração do pastor Luciano, porque ele já testemunhou isso para mim. Nós estávamos um pastor discipulando o pastor o ano passado, e ele estava falando: rapaz, você não imagina como aqueles 3 dias foram longos na minha vida.
mas eu precisava fazer meu filho amadurecer. O Senhor não usa o sofrimento como castigo. O Senhor permite o sofrimento na nossa vida para que a gente possa crescer com Ele, para que a gente possa amadurecer com Ele e entender e aprender qual é o verdadeiro caminho. Amém, igreja? Amém. Aí vem aqui, e eu quero falar para você agora, nessa mesma sequência, né, que o perigo de sair de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade segura, uma cidade próspera, uma cidade de bênção, uma cidade bem cuidada. Mas reza a história, repete a história, que o caminho entre Jerusalém até Jericó, um caminho perigoso, um caminho conhecido por causa das pessoas que estavam em Jericó. Naquela época a cidade de Jericó estava acometida por muitos pecados, por muitas lutas, era uma cidade acometida por índice de marginalidade bem maior que o de Campo Limpo, mas estava ali então um lugar de maldição. E no caminho ali, as pessoas que faziam esse caminho sofriam consequências disso. E eu estava conversando com um historiador esses dias, um historiador teológico, e ele estava me contando que existiam dois caminhos entre a cidade de Jericó e Jerusalém. O caminho mais seguro, aonde não tinha locais de emboscada, não tinha nada, era um caminho maior, que era quase 10 quilômetros maior do que o caminho reto, com vários pontos de emboscadas. E os bandidos, os marginais, escolhiam ficar no caminho mais curto, porque facilitava a ação deles. Então eles ficavam ali nos locais de emboscada, porque sabiam que as pessoas que tinham que ir de uma cidade para outra, para economizar aqueles 10 quilômetros, que eram geralmente feitos ou no lombo de uma mula, ou no jegue, ou no lombo de um camelo, iam por ali, porque era mais curto, demorava menos. Então eles usavam esse artifício para poder saquear as pessoas ali. Aquele homem, na parábola, na história que Jesus usou para ensinar aquele homem, escolheu o caminho mais curto. E escolheu sair de uma cidade de bênção, uma cidade bem cuidada, para ir por um caminho perigoso, para um lugar amaldiçoado, para um lugar de maldição. Então, o que a gente aprende? Teve uma escolha mal feita na vida daquele homem. Toda escolha mal feita leva a gente ao risco de vida. Ao risco de vida não, porque ninguém está correndo risco de viver, né? Ao risco de morte. Né? Português correto não é risco de vida, é risco de morte. Né? Então, a língua portuguesa é maravilhosa, né? A gente tem que aprender ela. Né? Então, ao risco de morte. Então, se eu escolher o pecado, se eu escolher tudo que eu tenho feito, em vez de escolher o caminho do Senhor, que muitas vezes é mais longo, é mais difícil de chegar, confronta o nosso coração egoísta, eu posso estar correndo um risco tremendo de ser machucado, de ser saqueado, de ficar despido das minhas vestes espirituais e ainda correr risco de morte. Morrer espiritualmente ou até mesmo fisicamente. Como assim, pastor? Eu posso morrer no pecado? Pode. Porque a Bíblia diz que ninguém toca nos ungidos do Senhor. Mas se você escolher o pecado, você está deixando a unção de Deus como segunda opção. Você está escolhendo fazer aquilo que é maldição, não o que é unção. Dá para entender isso ou não? Então você fala assim, eu estou morrendo. Se você está sofrendo consequência, é porque você escolheu sair da unção do Senhor. Viva na unção do Senhor, que você vai ter a proteção dele. Nem sempre viver na unção do Senhor é escolher o caminho mais curto, é escolher o caminho mais fácil. Geralmente os caminhos mais curtos geram mais risco para a nossa vida. Amém? Aí vem outra história aqui, tendo essas três situações na vida do homem, que foi ali naquela história de Jesus, tem 3 homens diferentes, com atitudes diferentes. Nós temos aqui um sacerdote, nós temos aqui um levita, e nós temos aqui o samaritano.
Então o primeiro é um sacerdote. Se você acompanhar o versículo 31 aí, você vai ver. Então eu queria primeiro, antes de explanar sobre o que Deus colocou na minha vida a respeito do sacerdote, eu queria que vocês lessem comigo Mateus 22, primeiro Levíticos 19, perdão, Levíticos 19, 18. Aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Então, queridão, não é alimentando ódio no coração, não é alimentando raiva no coração, não é alimentando nenhum desse tipo de situação, não é você olhando para as pessoas de maneira desplicente, não é olhando para as pessoas com ira, com raiva, deixando isso em relação às pessoas, que nós vamos ser abençoados por Deus. Mateus, abre aí para a gente, Mateus, aqui, 22, 39. Mateus 22, 39. Deixa eu ler aqui, do jeito que eu separei aqui, ó. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está falando sobre os mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então não é porque eu sou um sacerdote que eu tenho que ficar escondido atrás do púlpito e não me preocupar com os carentes, com os necessitados. É justamente porque eu estou atrás do púlpito que nós trabalhamos a visão da igreja para que a igreja seja acolhedora, para que a igreja seja amorosa, para que a igreja seja tardia no julgamento, para que a igreja se preocupe em abençoar e não em julgar. Amém? Até aqui tudo bem? Vocês concordam com isso? Amém. Né? Então vocês estão concordando com a visão e doutrina metodista. Amém? Então, quando eu olho assim, olha, eu vejo aqui, ó, indiferença. A vida daquele sacerdote teve indiferença, desviou-se do ferido. No templo ele é um fiel cumpridor da lei. Ali, naquela situação, ele se mostrou um transgressor. Na realidade, ele era um hipócrita. Não tinha amor e nem misericórdia para com o próximo. Então não dá para eu julgar as pessoas. Eu tenho que ser como bom samaritano. Amém? Eu tenho que olhar para a necessidade da pessoa, eu tenho que olhar para o que ela está passando, eu tenho que me condoer da dor daquela pessoa e não ficar preocupado: mas ele está passando por isso porque ele procurou, mas ele está passando por isso porque ele escolheu, escolheu, foi naquela direção, mas não é meu papel julgar, porque o julgamento será feito na hora do juízo final, quando eu e você vamos mostrar as nossas mãos para o Senhor, e o julgamento será só dele, não meu e não seu e nem de ninguém. É Ele que vai julgar as nossas obras aqui. Então precisamos sim fazer o bem sem olhar a quem, dar de si sem pensar em si, para a honra e glória do Senhor. Você crê nessa bênção? Amém. É assim que o metodista se comporta? É assim que um filho de Deus se comporta? É assim que uma cópia de Jesus se comporta? Se você diz que é um Jesus cop, você precisa agir dessa maneira. Pastor Luciano diz que hoje o filho dele diz que todas as vezes que perguntam para ele assim: quem é a sua referência de vida? O filho dele hoje, casado, pai de família, diz: minha referência é o meu pai.
Ele me ensinou a ser responsável. Ele me ensinou a ter responsabilidade. Ele me tornou um homem maduro na minha fé, quando me ensinou onde eu tinha que buscar quando eu estava carente de ajuda. Então, é assim que nós precisamos ser para a vida dos outros. Aleluia! Esse é um culto doutrinário, viu, meu querido? Essa palavra é uma palavra doutrinária e mostra para nós como devem ser os metodistas, o povo do coração aquecido, comunidade missionária a serviço do povo. Você crê nessa bênção? Este é você? Então é assim que a igreja vai permanecer. O levita, lá no versículo 32, você vai ver a passagem do levita, aquele homem que, segundo a palavra e segundo a orientação da lei, era separado para cuidar do templo do Senhor. Cuidar do templo do Senhor. Ele era responsável pelo louvor, ele era responsável pela administração das ofertas, ele era responsável pela manutenção da casa do Senhor, ele era responsável por uma porção de coisas. E o levita estava no templo todas as vezes que a palavra era ministrada. E a palavra, no Velho Testamento, de capa a capa, nos ensina a servir, nos ensina a cuidar, nos ensina a nos preocupar com os irmãos. Amém? Sua Bíblia é igual à minha? Então a sua Bíblia, de capa a capa, prega o cuidado, prega o bom samaritanismo. Amém? E é assim que a igreja metodista é, assim que você, igreja, precisa ser na vida da pessoa, é assim que eu, como pastor, tenho que ser. E todas as vezes que eu sou questionado, todas as vezes que me perguntam por que vocês fazem tanta coisa, por que vocês ficam se metendo em ajudar as pessoas. O que é? Você está querendo ser vereador? Você está querendo ser prefeito? As pessoas acham que nós fazemos isso aqui, ajudamos as pessoas, que nós somos igreja relevante, porque nós estamos pensando em tirar vantagem disso. Nós não queremos vantagem nenhuma que não seja o reino de Deus, o fruto da obediência, a bênção. Amém? Amém. Então aquele homem, ali naquela visão levita, ele teve curiosidade. A palavra nos fala que ele se aproximou, observou, mas depois que ele se aproximou e observou, não teve compaixão. Ele foi ver o ferido e afastou-se sem socorrer. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele como é possível, permanecer nele o amor de Deus, é possível que o amor de Deus permaneça na sua vida se você não usa, não é relevante na vida das pessoas? Não é. Então não adianta você ter, não adianta você ser, se você não está com o coração compadecido das pessoas, se você não usa quem você é, não usa o que você tem, não usa tudo o que você tem para abençoar as pessoas. Aí eu coloquei aqui, ele tinha tudo para ajudar aquele jovem, mas ele não usou tudo que ele tinha, não usou tudo que ele era para abençoar aquele homem. Muitos de nós estamos assim. Muitos de nós pensamos: eu tenho um guarda-roupa com 50 pares de sapato. Eu aprendi algo agora, que a gente trata ela como um par. Porque calça. Então é um par de calças. Eu não sabia disso, aí eu fui pesquisar, agora eu tenho um par de calças comigo, Porque calça é cada perna, então eu tenho um par de calças. Então você tem vários pares de calça, você tem blusas 1000, você tem lá 5 cobertores dentro do seu guarda-roupa, mas você usa só um, mas você olha para aqueles cobertores e fala assim: não, mas pode esfriar mais, aí eu vou precisar. Você usa tudo que você tem em benefício de si mesmo. Aquele levita tinha toda a estrutura da casa de Deus, aquele sacerdote tinha toda a estrutura da casa de Deus, mas escolheu ignorar uma pessoa que precisava de ajuda. Escolheu ignorar o sangramento das pessoas. E é assim que nós não devemos agir.
Nós devemos dar de nós sem pensar em nós. Quando nós deixamos de pensar em nós, nós atraímos o amor e a atenção de Deus sobre nós. Amém? Até aqui também? Está acabando já, viu, meu irmão? Falta só 1h10. O samaritano agora, chegou na hora dele, o cara, né? O Batman do Novo Testamento, olha aí, ó. Versículo 33. Olha no versículo 33 e vê o que ele está falando aqui, ó. Os judeus e samaritanos se odiavam, mas este não se importou com isso. Sua atitude foi de amor e compaixão. Socorreu, sem se importar com quem precisava do socorro. Confirmando tudo que a gente veio falando até aqui na hermenêutica do sermão, não foi? Essa sequência de exortações que Deus nos dá, que Ele colocou no coração de John Wesley e de Charles Wesley e de Susannah Wesley, que eles conviviam lá no Clube dos Santos, que eles conviviam ali junto com Finney, junto com Whitefield, todos eles ali, esses grandes avivacionistas, comentavam e viviam esse evangelho, um evangelho de preocupação com quem está precisando realmente. Notem que de uma religião nasceu a verdadeira espiritualidade, nasceu a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos, queridos, entender que a nossa missão é ser como o samaritano. E agora, para concluir o sermão, eu tenho aqui 3 pontos sobre a vida do samaritano que impactou a minha vida hoje. Quando eu estava estudando o sermão, porque hoje eu decidi dedicar o dia para o Senhor. Acabou o sermão, eu levei a Rose até o mercado, ela fez o que ela tinha que fazer, eu voltei, fui ler, fui digitar, fui estudar, fui confrontar o que Deus tinha colocado no meu coração com a palavra, fui buscar versículos que contextualizavam o sermão, para que você tivesse certeza que Deus quer que nós saiamos daqui hoje preocupados com a necessidade uns dos outros. Que sejamos bons samaritanos, um na vida do outro. Amém? Amém? Não importa o que as pessoas fizeram, não importa o que as pessoas são, importa o que você quer ser na vida dessas pessoas. Amém? Então, o bom samaritano. Então, no versículo 33, a palavra diz que aproximou-se do homem. Cristo fez isso. Ele nos dispensou graça. Ele não tinha necessidade. Nós estávamos condenados, sofrendo, sangrando no pecado. E Jesus Cristo decidiu sair do lado do seu Pai, Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Saiu da presença dele e veio para perto de nós, dispensar graça sobre nós, ainda que nós não estivéssemos merecendo. O samaritano aqui, na ilustração de Jesus, representa Jesus na nossa vida de pecadores. Então você e eu padecíamos de graça, e o Senhor Jesus trouxe perdão sobre a nossa vida e nos deu direito à vida. Amém. E aleluia. Né? E isso, porque a gente tem que celebrar. Quando eu digo aleluia, eu estou celebrando aquilo que de bom Deus fez na minha vida. Deus, como Pai amoroso, como ótimo, o samaritano dos samaritanos, deu Jesus para nós no momento que nós estávamos condenados. E nos livrou de toda a consequência do pecado. Você crê nessa bênção? Então, meu amadão, toma posse aí, olha. Jesus Cristo simboliza para nós aqui hoje o bom samaritano, né, que nos vestiu de novo. A palavra nos mostra aqui que levaram até a roupa, deixaram aquele homem nu. E sabe o que Jesus fez? Nos vestiu com justiça, nos vestiu com graça, nos vestiu com amor, nos vestiu com consideração, nos vestiu com importância, nos vestiu com tudo que do céu nós temos direito. Amém? Olha só, segundo ponto na vida do bom samaritano, versículo 33 ainda. Mas antes, vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 8. Olha só, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, pecadores, tá? Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez
talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Cristo não amou as pessoas que estavam com a vida certinha. Cristo amou a todos. Deus amou a todos. Ele deu o seu Filho único. João 3,16, vamos citar, você lembra como é que é? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nessa bênção? Aqui o Senhor está demonstrando para nós o amor que um bom samaritano tem que ter, o amor que Jesus teve por nós, que todos nós passamos a ter a partir dessa orientação. Nós não seremos julgados pela nossa ignorância. Então é assim, daquilo que você não sabia, você não será cobrado na hora do mostre-me suas mãos. Mas a partir do momento que eu estou lhe orientando, com respaldo na palavra de Deus, você agora deixou a ignorância e tem conhecimento daquilo que você está vivendo, daquilo que você precisa viver. Amém? Amém. Então agora, na hora do mostre-me suas mãos, o Senhor Jesus dirá para você: filho, não adianta você dizer que fez isso e fez aquilo. Porque quando o pastor Wilson pregou sobre o bom samaritano, ele te orientou como você deveria ser a partir daquele momento. E você escolheu não ser. Você escolheu julgar. Você escolheu negar. Você escolheu ser mesquinho. Você escolheu ser irundo. Você escolheu ser mágoa, ter mágoa no coração. Você escolheu não perdoar. Você escolheu deixar as pessoas sofrerem. Então, ele vai dizer uma palavra bem clara para você, depois dele alertar você a respeito do que você fez. Ele vai dizer: aparta-te de mim, Satanás. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que quem não for do jeito que a palavra é e manda nós sermos, ao inferno iremos. Agora você tinha que falar misericórdia. Isso. Se você entendeu mesmo, você ia falar: misericórdia, Jeová! Para dar um tom de reteté no negócio, para ver se o pessoal presta mais atenção. Então Jesus irá nos dizer na hora do julgamento: aparta-te de mim, Satanás. Misericórdia! Isso, aí o negócio fica mais intenso, Daí a gente começa a dar a importância que precisa dar para isso. Porque você deve também: não é bem assim. Se ele é bom e misericordioso, ele vai me perdoar. Ele perdoa aqueles que estão na ignorância. Agora já é uma questão de escolha. Você vai escolher ser como a palavra pede que você seja ou não. Entendeu? A sacada do livre-arbítrio agora, está sacando qual é que é? Você que escolhe. É o livre-arbítrio. Então vamos lá. Está acabando, tá, irmão? Dá aquela ajeitada na cadeira aí que você ainda aguenta mais 40 minutos. Tá? Pensou-lhe os feridos. Essa parte aqui está lá no 34, versículo 34. Então ele fala: pensou-lhe, ele refletiu sobre os ferimentos. Reflita sobre a necessidade das pessoas. Olhe a necessidade das pessoas. Observe a necessidade das pessoas. Mas não adianta só observar, como o levita fez, como o sacerdote fez. Nós precisamos agir segundo a necessidade das pessoas. Amém? Então, o bom samaritano, Jesus, ele olhou, ele viu que nós estávamos em pecado, e mesmo assim, depois que ele percebeu, ele falou assim: olha, vai lá. E na hora final ainda, que ele estava lá, ele chegou e falou assim: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o perdão veio sobre aqueles homens e mulheres, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo, sabemos? Você sabe o que você está fazendo? Então agora o negócio ficou pior para mim e para você, porque nós temos uma responsabilidade. Conhecimento traz responsabilidade. Então agora nós temos uma responsabilidade que precisa ser levada em conta. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Isso, vamos lá de novo. Aleluia. Glória a Deus. Isso, aí o negócio
falei e não entendeu, né? Então vamos lá. Estamos cobertos de chagas. Isaías capítulo 1, versículo 6. Olha aí, ó. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são. Somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Aqui, Isaías refletia sobre a vida de algumas pessoas, refletia sobre a situação das pessoas. Então nós temos que entender o seguinte: quando o samaritano ele chega, ele é como Cristo, que veio curar as nossas feridas a partir das feridas dele. Então a gente entende assim, olha, tratou as feridas do homem que estava ao caminho ali de Jerusalém com vinho e com azeite. O vinho simboliza aqui para nós o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Aquele pecado que eu falei lá no começo do sermão, que mata, que destrói, que causa feridas, que rouba, que nos saqueia. Aquele pecado, você lembra dele no início do sermão? Lembra? Então, sem colocar aqui, eu quero perguntar para você, qual foi a leitura que nós abrimos o sermão? Lucas 10. Lucas 10, Capítulo 5. de 25 a 37, meu irmão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se eu não ficar atento à palavra de Deus, eu não vou ter entendimento da vontade de Deus. Por isso nós trazemos a palavra do Senhor para vocês com respaldo na Bíblia. Você precisa ter intimidade com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Você já imaginou se você lesse na Bíblia a quantidade de textinho que você lê no WhatsApp o dia todo? Você já imaginou de memes que você lê? Faz a reflexão aí, mas não olha para mim que seus olhos agora de máscara revelam muita coisa. Nós não temos tido intimidade com a palavra de Deus. E por isso estamos fazendo tanta coisa errada. É a Bíblia que nos orienta o que é certo e errado. Faz um voto com Deus. Tudo que você lê, a quantidade de coisa que você lê no seu WhatsApp. Eu não vou te falar que é proibido ler o WhatsApp, não. Ver memes, mas faz um voto com Deus. Cada vez que você lê um meme, que você lê uma mensaginha, uma corrente, seja lá o que for, você vai pegar a palavra de Deus e vai ler a mesma quantidade. Você vai ver que em menos tempo que você imagina, você vai ler a Bíblia toda. Todinho. E vai ficar mais orientado. Amém? Amém. Então vamos lá. Ele cuidou. Ele derramou vinho e derramou azeite. O vinho para desinfetar e o azeite para ungir. O azeite simboliza aqui a presença do Espírito Santo. Quando Jesus vai e diz assim, ó, eis que vou para junto do Pai, mas deixo sobre vós o Espírito Consolador e orientador, o Espírito de cura, o Espírito de bênção. Você crê nessa palavra? Amém. Então entenda que o Senhor Jesus é para nós o samaritano que não nos deixa passar necessidade. Ele derramou sobre nós o seu sangue, Ele derramou sobre nós o azeite, que é o Espírito Santo, e vai continuar cuidando de nós, assim como Ele espera que nós continuemos cuidando dos carentes, dos oprimidos, daqueles que não têm a palavra de Deus, daqueles que estão perdidos e precisam ser achados, daqueles que precisam ser trazidos de volta, aqueles que precisam perceber que nós, como aquela primeira ilustração das ovelhas lá atrás que eu dei para vocês, do pastor que perdendo uma ovelha largou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida, depois ele voltou, ele carregou ela para um lugar de segurança, carregou ela para um lugar de bênção e trouxe ela para perto das pessoas que ele amava e disse, alegrei-me comigo porque essa ovelha estava perdida, mas nós a encontramos. Assim o Senhor Jesus tem agido conosco e Ele espera que nós também estejamos buscando os carentes, os oprimidos e os trazendo para perto daquelas pessoas que nós amamos, dos nossos amigos queridos, e possamos celebrar, porque aquela alma estava perdida, e agora nós estamos celebrando o resgate dela. Por isso que nós estamos vivendo o ano do resgate. Olha aí,
Se você parar para analisar todos os sermões que o pastor tem dito aqui durante todos esses dias, durante todo esse ano litúrgico, desde novembro, tem sido em relação à nossa função, em relação a quem nós devemos ser no reino de Deus, aqueles que resgatam vidas. Amém? Amém. Bom, por último ponto aqui, nós já entendemos então que a ação do samaritano representa sobre nós a ação de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus sobre nós pecadores. Aí vem aqui, ó, levou-o para um lugar de segurança. Nós ainda estamos no versículo 34, tá? Aí aqui ele fala assim, ó, pôs o ferido sobre o seu animal e o levou a uma hospedaria. Em Cristo nós somos levados às regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que bênção. Tem outro aqui para a gente ver agora. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Aquele samaritano tirou o homem num lugar de perigo, num lugar de morte, e trouxe ele para um lugar de segurança. Trouxe ele para um lugar de cuidado. Cuidou daquele homem lá na hospedaria. Ele não fez aquele homem andar. Ele carregou aquele homem na sua montaria. Levou ele com conforto. Tem muitas pessoas que vão precisar ser carregadas para dentro da casa de Deus. E se for necessário, nós faremos. Muitas pessoas já questionaram essa van que a igreja tem na Chimica. Ai, pastor, isso aí dá custo para a igreja. Não sei por que faz isso. Faz porque é nossa obrigação trazer as pessoas para um lugar de segurança. Jesus nos ensinou isso. Nós vamos trazer e vamos cuidar das pessoas aqui. E sabe uma coisa que muito me alegra no texto? É ver a postura daquele samaritano, que mesmo sendo um samaritano, que era odiado pelos judeus. Sabe o que aquele samaritano tem nesse último versículo lido aí? Você quer ler comigo lá? Volta lá para mim, Jefferson. Lucas, no versículo 37, no capítulo 10. Lucas 37. Declarou-lhe. Volta mais. No versículo. Volta mais. Olha lá. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Ele passou ali cuidando daquele homem e tinha que seguir caminho. Você tem coisas para fazer na sua vida, você tem coisas para fazer dentro da casa do Senhor, mas você não pode deixar de se preocupar com as pessoas. Você não pode deixar de cuidar das pessoas. Mas uma coisa que marcou muito o meu coração, neste versículo, o último versículo relativo à ilustração, a parábola, depois os 2 versículos seguintes é relativo ao mestre da lei. Mas esse aqui, da parábola de Jesus, me marca muito, porque na parábola ele mostra que esse homem tinha credibilidade. Ele tinha crédito, ele tinha nome. Seu pai já falou para você que a única coisa que você tem na vida é o seu nome, que por isso você tem que cuidar dele. Nós só temos o nosso nome, então nós temos que cuidar do nosso nome, restaurar o nosso nome, para que no momento de necessidade a gente possa olhar e dizer assim: olha, pode fazer aí que eu passo aqui, e a pessoa vai olhar e falar assim: cara, esse cara é crente, mas eu confio nele, porque ali estava assim, ele é samaritano, mas eu confio nele. Porque muito crente hoje está dando mau testemunho. Então nós precisamos resgatar o bom testemunho dos samaritanos de Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu não sei se o Carlos conhece o alemão, que é dono da loja de material de construção ali, do lado do templo da Testemunha de Jeová. Deve ser cliente seu lá, para consertar os negócios dele lá. O alemão, hoje eu passei lá, ontem eu passei lá, e ele falou para mim assim: pô, por que o senhor não compra comigo? Aí eu disse: pô, conheço o senhor, faz quanto tempo o senhor não compra aqui na minha loja? Aí eu falei: sabe o que é, meu irmão? É que lá nas outras 2 lojas que eu compro, eu
compro no Porto Itália e compro no Figueira Branca. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, eu compro do mesmo jeito. Se eu falar para eles assim, ó, pendura aí para mim, eles nem pensam duas vezes. Eles marcam lá, depois eu passo e acerto. Aí ele virou para mim e falou assim, mas quem disse que o senhor não pode fazer isso aqui? Aí eu olhei para ele, opa, mais um lugar para eu pendurar. Mas é mais um lugar para eu mostrar o testemunho de um verdadeiro cristão. É mais um lugar para eu mostrar como deve ser uma pessoa. Esse samaritano era preocupado, esse samaritano era consciencioso, esse samaritano era uma pessoa que se preocupava com a necessidade do outro, que era uma pessoa que tinha crédito. As pessoas confiavam nele. Cuida dele, eu vou viajar, quando eu voltar eu te falo. E ele não estava nem aí se o cara ia enganar ele ou não. É a mesma coisa que a gente faz no pedágio solidário. Lembra que eu testemunhei para vocês? Eu, o Carlos, quando a gente está viajando assim, a gente vai no pedágio. Lógico que quando o pedágio comporta isso, né? Tem uns pedágios hoje que você tem que vender o pneu para poder pagar o pedágio, né? A gente tem que vender o step, né? Na hora de pagar o pedágio, fala assim, você fica com o meu step. Mas quando dá para pagar, a gente paga o pedágio do carro de trás. Sem o carro de trás ser conhecido. Eu vou tomar um café na padaria, se eu estou com condição, eu deixo um café pago. Para abençoar alguém, falo para o cara assim, ó, se passar alguém aqui que você sabe que é carente, necessitado, dá um café para ele. Pode começar o café. Eu quero fazer como Jesus fazia. Eu quero fazer o bem sem olhar a quem. E com a minha vida, eu quero constranger outros a fazer o mesmo. John Wesley fazia isso. Por isso o metodismo se tornou um grande movimento mundial. Um movimento que impacta a vida de pessoas do mundo inteiro. Porque nós nos preocupamos com as pessoas. Porque nós nos preocupamos com a necessidade dos carentes e necessitados. E enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu vou pastorear vocês nesse sentido. Enquanto eu estiver liderando esse altar, essa igreja vai servir as pessoas. Vai servir os carentes e necessitados. Mas eu preciso que você seja essa igreja que a Bíblia ensina que nós sejamos. Jesus precisa que você seja. Deus acredita que você é. Amém? Amém. Você vai sair daqui desafiado hoje. Amém. Você vai sair daqui constrangido a ser diferente. Você foi impactado por essa palavra. Amém. Você foi confrontado por essa palavra. Amém. Então o meu papel foi bem desenvolvido. Amém. E eu espero que nós possamos ser ainda mais relevantes a partir de hoje. Amém? Vamos orar para que Deus traga essa relevância na nossa vida. Por favor, se coloque em pé. Feche os teus olhos, querido. Eu tenho certeza que no meio que você vive, talvez até na sua família, você conhece pessoas que precisam de ajuda. Conhece pessoas que estão carentes, talvez não seja de dinheiro, talvez não seja de alimento ou de roupa, mas estejam carentes de atenção, estejam carentes de orientação. Talvez você conheça pessoas que estão como o homem no caminho de Jerusalém para Jericó. Pessoas que escolheram um caminho maldito, que escolheram ir para um lugar de pecado, e que por causa dessa escolha estão sangrando, sem valores na sua vida, despidos de toda a armadura de Deus, despidos de todas as vestes espirituais, envergonhados. E você pode ser esse bom samaritano. Talvez você diga no seu coração, mas eu não tenho nem para mim. Mas você tem a palavra de Deus, você tem o amor de Deus, você tem o perdão de Deus na sua vida. Você pode ser aquele que conduz as pessoas para um lugar de cuidado, que conduz as pessoas para um lugar onde as feridas serão cuidadas,
cuidadas pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te peço, meu amado, que você agora, nesse momento de oração, você coloque essas pessoas em oração. Diga ao Espírito Santo, diga ao Senhor Jesus o nome dessas pessoas enquanto estivermos orando, para que elas sejam alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, para que elas sejam alcançadas pela cura, para que elas sejam trazidas para um lugar de cuidado, um lugar de conforto, como era uma hospedaria para aquele homem, um lugar aonde você que não estará presente porque você tem coisas para fazer, ter outras pessoas para cuidar dessa pessoa e dessa alma que você trouxe, porque nós somos uma igreja de bons samaritanos, porque a igreja metodista é uma igreja relevante, uma igreja que cuida, e você é a igreja que cuida, e a sua vida sim tem importância. A sua vida será importante quando você mostrar através da sua vida que as pessoas têm importância para você, sendo elas boas ou más, elas precisam da nossa misericórdia, elas precisam da nossa atenção. Que Deus esteja abençoando o seu coração hoje, para que ele seja longânimo, para que ele seja amoroso, para que ele seja cuidador, para que ele seja misericordioso. Senhor, nós queremos agora colocar o nosso coração diante do seu altar. Queremos pedir que o Senhor, em primeiro lugar, nos cure, porque nós queremos ser curados para curar. Então, ó Deus, eu te peço agora diante do seu altar, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a termos testemunho, a termos nome, a termos caráter, o caráter de Cristo na nossa vida, o caráter de quem se preocupa, o caráter de quem faz. Também queremos ser como o homem dessa ilustração, que na hora da angústia, na hora do sofrimento, clamamos ao nome do Senhor. Nós cremos e queremos ver a tua glória. Então eu te peço, Deus, quebra o nosso coração julgador, quebra o nosso coração sem misericórdia, coloca em nós um coração novo, um coração samaritano, o coração de Cristo Jesus em nós nessa noite. Age com poder e autoridade sobre o nosso eu, sobre o nosso ego, e nos desfaz de todo sentimento maldito e coloca compaixão nas nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos o teu mover na nossa vida. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Regis Danese, quando eu estava ouvindo o testemunho dele, quando ele compôs aquela música Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, ele disse que pensava no bom samaritano, ele pensava em como devemos ser, e pensava em ter alguém na vida dele para ser como um bom samaritano, porque foi no momento que ele precisava muito. Então eu quero cantar com vocês esse canto. Cadê o Ministério de Louvor? Vem pra cá. Eu sei que vocês vão ensaiar, mas Deus vai nos ungir agora, amém? Aleluia. Mas tem que ensaiar, né? Porque eu não lembrei disso ontem, então a falha foi minha. Então eu quero que você ache aí a música do Regis Danese, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. É esse o título da música? Que eu não sei o título. É como Zaqueu, isso. Não é como Zaqueu? É Faz um Milagre. Achou? Aê! Então nós vamos cantar agora essa música e depois seremos ministrados com a bênção apostólica, amém? Amém.
O povo de Deus, ele celebra no início e celebra no final. Ele louva no início, louva no meio e louva no final. Amém? Amém. Então vamos lá, queridos. Aleluia. O milagre tem que ser feito primeiro em você. Você precisa ser curado para que seja portador da cura. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Chama a atenção do Senhor agora. E chamar sua presença aqui, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de Cristo, não de quem eu sou. Eu preciso de ti, meu Pai. Sozinho você não vai conseguir. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Agora entra no teu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Ele vai fazer. Ele não quer ver você ferido, sangrando, despido da autoridade. Ele quer ver você renovado, transformado, lavado. Como Zaqueu, eu quero subir. Eu quero estar diante do Senhor. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Olhe para o Senhor e não para o seu ego. E chamar sua atenção para mim.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja presente em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Amém! Aleluia! Uma semana cheia de graça, cheia de bênção, e cheia de homens pelo caminho, para que você seja o samaritano dessas vidas. Amém? O bom samaritano